Olá, olá, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem? Olá. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tá tudo bem o áudio, gente? Só me dá um ok se tá tudo ok o áudio. Se não tá muito alto, se tá muito baixo. Olá, olá, boa noite, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vou esperar um pouquinho mais para o pessoal ir entrando para conversar com vocês. Hoje a gente vai dar continuidade na avaliação que a gente já iniciou na semana passada. Então agora a gente vai fazer a nossa continuidade aí falando sobre inspeção facial, que é tão importante aí na área da estética. Tá tudo ok o áudio, gente? Me dá um ok se tá tudo certinho. Bom, gente, eu vou começando então, porque a gente tem tempo reduzido aqui no Instagram e já vou começando a falar com vocês sobre essa avaliação, essa inspeção facial tão necessária para a gente realizar antes de qualquer procedimento estético. Lembrando que a gente está seguindo, se baseando na PAF, né, que é um procedimento de avaliação facial, extraída do artigo de Mikucci 2008. Ele teve um índice de concordância entre seus avaliados de 78,92%, o que demonstra então que esse artigo é confiável, é validado e a gente pode estar utilizando aí como base, né, nos nossos atendimentos, nos nossos consultórios, nas nossas clínicas de estética. Então, essa PAF, procedimento de avaliação facial, é o que eu estou utilizando aqui para falar nessas 2 semanas aí de avaliação. E é bem importante, gente, caso vocês queiram desenvolver algum trabalho científico e queiram utilizar uma avaliação que passou por um comitê de ética, essa avaliação é ótima para ser utilizada porque é validada, certo? A gente falou várias coisas na semana passada, falamos principalmente da questão da medicação, o quanto ela influencia na pele, todos os fatores que a alimentação, a medicação, tudo isso vai influenciar em vários aspectos da pele. E como a gente precisa fazer uma investigação completa para fazer uma ficha de anamnese, né? Sem essa avaliação completa, a gente não consegue estabelecer um protocolo de tratamento adequado para o nosso paciente. Lembrando que o paciente é único, é exclusivo, então o protocolo tem que ser exclusivo para ele. Bom, a gente falou várias coisas e agora faltou a inspeção física, mas antes de a gente começar a falar sobre a inspeção, a gente precisa entender um pouquinho dos biotipos cutâneos. Isso é muito fácil, né? Todo mundo já sabe. Eu tenho a pele lipídica, lípica, eudérmica, mista, que é a pele oleosa, a pele seca, a pele normal, a pele mista. Mas
se a gente for realmente pegar e for identificar um biotipo cutâneo, no começo é bem difícil, porque sempre há dúvidas, até porque a gente tem uma alta miscigenação, a gente até comentou sobre essa miscigenação na semana passada, e aí os biotipos acabam se modificando, né? Então a gente tem vários biotipos aí, e aí a gente vai ter vários tipos de pele. Existe um livro chamado Os 16 Tipos de Pele, da Leslie Baume, e aí ela faz uma classificação de acordo com a poluição local, o cosmético utilizado, as lesões da pele, há várias coisas bem interessantes para classificar os biotipos. Então ela classificou desses comuns que a gente já vem falando, né, oleosa, seca, eudérmica e mista, em 16, que é bem importante. Mas, assim, é legal a gente ter esse conhecimento, ler o artigo da Leslie Baume, mas no nosso dia a dia não tem como a gente fazer a aplicabilidade disso. É um questionário grande, né? E a gente precisa de uma coisa mais ágil, né? A gente tem que otimizar o nosso tempo para fazer uma avaliação. Então, aí a gente tem os nossos biotipos básicos, mas que precisam ser estudados para identificar corretamente. Então vamos ter um exemplo disso tudo aí. Lembrando que pele lipídica, ela tem umas características únicas, né? Uma oleosidade extrema, os poros são mais dilatados, a oleosidade dessa pessoa pode ficar impregnada ou não. Quando essa oleosidade ela fica impregnada, a gente chama de sebo, tem o sebo fluídico e o sebo não fluídico, parece que tem um gel sobre a pele. E aí complica um tratamento estético, porque se a pessoa está com esse sebo não fluídico na pele, impregnado sobre a pele, se vai fazer um peeling, o peeling não vai ter uma boa resposta, né? Porque o pH de uma pele lipídica é ácido, o peeling é ácido, então a gente precisa desengordurar muito bem essa pele para trazer uma boa resposta para peeling. Eu vejo muitas pessoas não identificando o biotipo correto e já fazendo um peeling achando que esse peeling vai dar um super resultado e não vai dar. Mesma coisa se a pele for alípica, eu não posso começar com um peeling extremamente agressivo para essa pessoa, porque senão vai machucar, vai lesar essa pele, então eu tenho que saber classificar os biotipos cutâneos. Geralmente aí o pessoal classifica tudo como misto, né? A oleosidade central, né? Testa, região do nariz e mento, zona T, oleosa e ressecamento dos laterais. É mais comum, mas o biotipo misto não é só isso. Eu posso ter áreas total da minha face de normalidade e um ressecamento só na minha testa, um ressecamento só na região zigomática. Então há uma mistura muito grande aí de biotipos cutâneos que a gente tem que entender para avaliar. E aí a gente verifica principalmente a pele lipídica, quando a gente toca essa pele, a gente sente aquele sebo escorregadio. Então se você toca de 3 a 5 vezes em toda a extensão do rosto, com os dedos em pinça, e você sente esse sebo escorregadio vindo, com certeza essa pessoa tem uma pele lipídica. E perguntar para essa pessoa qual foi o último horário que ela lavou o rosto, se ela passou creme, filtro solar, para saber o que tem impregnado ou não nessa pele. Daí vem outra dúvida, né? Eu avalio o paciente já quando ele chega ou limpo a pele do paciente para avaliar. Gente, a gente tem que avaliar o paciente assim que ele chega, do jeito que ele chega. E perguntar para ele qual foi o último momento que ele lavou o rosto, o que ele passou no rosto. Porque a gente vai avaliar pela segunda vez com a pele limpa, mas se a gente não avaliou no início, a gente já limpou, a gente não vai ter uma noção de quanto de sebo tem essa pele, né? Então a pele lipídica ela tem características bem comuns, com os poros, como eu já falei, e principalmente comedões, né, cravos bastante evidentes aí numa pele lipídica. A pele lípica ela é mais fina, propensa a telangiectasias, microvasos, muito propensa também a couperose, né, aquela vermelhidão na região na região zigomática. É uma pele extremamente sensível. Então essa pele tocou, ela já machuca fácil, então a gente tem que tomar muito cuidado com a pele alípica. A pele eudérmica, aquela pele que é sonho de consumo de todos, né? A pele normal, sem nenhum desequilíbrio aí, e ela pode vir a desequilibrar. Então não é porque eu tenho uma pele normal hoje que eu não tenho que cuidar. Tem que cuidar sim, porque ela pode vir a se tornar totalmente desequilibrada, então tem que cuidar muito da pele para que ela não altere esse biotipo aí.
E o misto, como eu já disse, é uma alteração de vários biotipos aí. Então, a gente entendendo isso, fazendo o teste com os dedos em pinça, sentindo oleosidade, impregnado ou não, né? Sebo fluídico, não fluídico, sem sebo no toque, aspereza, a gente vai já identificar o biotipo do paciente e a gente vai para outro exame físico, que é a classificação de Glogau. A classificação de Glogau, ela trata de uma avaliação mais intensa para identificar e para estabelecer um protocolo de harmonização facial. Então ela é muito importante porque é uma escala extremamente conhecida aí de envelhecimento e ela classifica o envelhecimento em 4 níveis, baseando-se na idade do nosso paciente. Aí a gente entra com uma outra questão muito polêmica com relação à idade, porque você vai falar assim, mas não quer dizer que o paciente seja jovem e que ele não vai ter rugas, porque ele pode estar tendo um fotoenvelhecimento precoce, né? Realmente, a idade, muitas vezes, a gente não pode levar em consideração. Mas aí, nessa escala de Glogau, ele classifica muito por rugas, e rugas na região da área dos olhos. Então, além da idade, para a gente se basear nesses 4 tipos, a gente se baseia pelas rugas. Então, eu vou ler aqui para vocês como ele classifica, né? Essa classificação de rugas na área dos olhos, né? Vulgo pé de galinha, né? As rugas periorbitárias aí. Então, é o tipo 1, ausência de rugas, a gente não vê. O tipo 2, somente rugas dinâmicas, ou seja, rugas ao movimento. O tipo 3 já são rugas estáticas, rugas que são fixas ali, independente da pessoa estar fazendo um movimento ou não. E o tipo 4 é rugas dinâmicas, rugas estáticas e rugas com dobramentos. Essa é a classificação de Glogau e aí ele vai fazendo uma classificação de idade bastante interessante que vale a pena aí a gente seguir. Não levar sempre a condição de idade, mas verificar aí as rugas e as alterações de pele que esse paciente vem a ter. Bom, saímos dessa classificação de Glogau, a gente tem uma outra classificação no exame físico muito importante, que é a classificação de Fitzpatrick. Essa classificação ela foi criada em 1976 por Thomas Fitzpatrick e ele classifica aí os fototipos cutâneos. Então a gente tem aí vários fototipos cutâneos e a gente precisa saber qual é o fototipo do nosso paciente para a gente estabelecer um melhor tratamento. Seja laser, luz intensa pulsada, seja peeling, seja só uma limpeza de pele, seja o que for, a gente precisa conhecer o fototipo do nosso paciente. E aí, numa nova classificação de Fitzpatrick, ele trouxe um questionário muito legal, gente, que através desse questionário, um questionário rápido, a gente faz uma identificação de cor dos olhos, cor da sobrancelha, cor do cabelo, cor da pele, quantas horas a pessoa consegue ficar exposta ao sol sem proteção, sem se queimar, e aí vai fazendo várias perguntas, bem interessante mesmo, e tem uma pontuação no final. E aí nessa pontuação no final é identificado o fototipo. Aí, geralmente, bate com o fototipo da pessoa e se a pessoa não saber, né, tipo, será que é isso mesmo e tal, é porque às vezes ela ficou em dúvida em responder alguma questão. Então, nós como profissionais, a gente sempre precisa introduzir esse questionário explicando para a pessoa bem certinho o que ela precisa entender para poder responder corretamente e a gente classificar o fototipo dessa pessoa. A Dani está dizendo aqui que ela usa muito a classificação de Fitzpatrick e não tem erro, não tem mesmo. Essa classificação é bem importante, ela classifica em 6 tipos, né? Desde a muito branca, morena clara, morena moderada, morena escura, negra. E aí a gente vai entender que quanto mais pigmento tem, mais chance de manchar essa pele é. Então, se eu tenho uma pessoa, por exemplo, com um fototipo 3, então uma pessoa que é branca, mas consegue se bronzear, mas tem o olho escuro, cabelo escuro, e um outro fototipo 3 de uma loira de olho azul, quem vai manchar mais é a que tem cabelo escuro, olho escuro. Então, sempre, além da classificação da cor da pele, a gente identifica também cor dos olhos, cor do cabelo, cor das sobrancelhas. Vamos buscar a originalidade aí, né? Às vezes a gente usa lente de contato, pinta o cabelo, usa rena na sobrancelha,
mas vamos buscar aquilo que é original e fazer uma boa classificação aí com relação ao fototipo. Então, lembrando que quanto maior o fototipo, maior a hiperpigmentação que esse paciente pode vir a ter. Então, se você pegar um paciente que tem uma pele com fototipo elevado, um fototipo 4, 5, 6, saiba que o peeling dele vai ter que ser muito gradual, muito pontual, porque aí a chance de hiperpigmentar é muito grande. Quanto mais elevado, muito grande é. E aí a gente relembra aí de lives passadas que a gente estava falando sobre a epilação a laser, né? Quantas pessoas que não avaliam o fototipo correto e o que acontece? Ela acaba hiperpigmentando. Mas se a hiperpigmentação fosse só isso, seria legal, porque a gente consegue resolver quando hiperpigmenta. O pior é a hipopigmentação, porque aí deixa uma mancha branca, gente, e não tem como resolver, né? Ela acaba fazendo uma destruição ali e a gente não tem pigmentação na região. Então, tem que saber avaliar fototipo sempre para tudo, para estabelecer um protocolo de tratamento mais adequado. Então, sempre verifique aí as cores da pele do teu paciente, identifica bem a cor dos olhos para estabelecer um melhor tratamento para ele. Pergunta para o paciente, deixa eu ver a região do teu colo, a região do abdômen, regiões de áreas desprotegidas, áreas que estão protegidas de sol, para ver como que está a tonalidade da pele. Não foca só no rosto, foca em outras áreas. Pergunte se o paciente fica muito tempo exposto ao sol ou não, para a gente ter uma boa resposta aí com relação a fototipo. Bom, a gente sai de fototipo, a gente vai para as alterações mais comuns, que é a acne, né? A gente tem aí a classificação de acne entre os graus delas, né? 1, 2, 3 e 4. Que a gente vai verificar se o paciente tem comedões fechados, comedões abertos, comedões com pápulas e pústulas isoladas, comedões com pápulas, pústulas e nódulos. E aí a gente leva a um quadro mais intenso de acne, levando até uma acne concobata, uma acne fúminas. E aí a gente vai ter que relembrar que recentemente, dentro disso tudo, teve uma reclassificação. Essa reclassificação na identificação do Propionibacterium acnes para Cutibacterium acnes. Então ele diferencia ele de outras espécies de Propionibacterium, né? Embora muitos cientistas aí sejam contra essa mudança, houve a necessidade de mudar aí para essa nova nomenclatura por alguns autores, e a gente sabe aí que tem várias literaturas que estão utilizando a forma antiga, mas a forma nova aí é Cutibacterium acnes, né? Antigo Propionibacterium, e aí a gente vai estudar os diversos ativos para tratar essa acne. Lembrando sempre, gente, o paciente com acne, seja o grau mais leve dela, tem que tomar cuidado, é sério, não é brincadeira. Então, a gente tem que recomendar para esse paciente cuidar, usar um sabonete adequado para a pele dele, usar um filtro solar adequado para a pele dele, não ficar cutucando, espremendo, fazer limpeza de pele periodicamente, para que ele não tenha complicações futuras. A gente cansa de ver aí adolescentes com cicatrizes intensas de acne porque não cuidou da pele. Então é importante sim a gente identificar o grau de acne e estabelecer um tratamento estético. Lembrando que a partir do grau 2 de tratamento de acne, o tratamento estético é com autorização médica. Então se o paciente vem com um quadro de acne intenso, com nódulo, pápula, pústula ou até cisto, a gente vai fazer o atendimento nesse paciente desde que esse paciente venha com uma autorização médica. Porque aí a gente não pode mexer, porque tem grandes riscos de contaminação. Então, é importante sim a gente saber classificar e atender conforme a nossa categoria, né? Então, até o grau 2 a gente pode atender sem nenhuma recomendação médica, e a partir do grau 2 a gente pode atender também, mas desde que o médico recomende a limpeza de pele. Isso aí, gente, é um nicho muito legal aí para estética, porque vocês podem entrar em contato com dermatologistas, fazer uma cartilha explicativa de quanto é importante cuidar da pele, de fazer uma limpeza de pele, fazer uma parceria com o dermatologista. E o dermatologista, conhecendo o seu trabalho, com certeza ele vai te indicar. Ele vai saber que você sabe identificar biotipo, sabe identificar fototipo, sabe identificar o grau de acne. Com certeza ele vai ter uma segurança enorme de encaminhar paciente para vocês. E aí vocês vão ter um nicho de mercado muito grande.
Às vezes a gente tem receio de falar com o médico, mas não tem que receio não, pode falar com ele, porque dentro da limpeza de pele muitos dermatologistas não fazem isso, então cabe aí a gente da estética fazer e mostrar a seriedade do nosso trabalho e como que deve ser feito com qualidade para ter uma resposta bastante efetiva. Bom, então a gente já viu aí fototipo, biotipo, falamos sobre a acne um pouquinho, a gente entra nas lesões de pele. A gente tem inúmeras lesões, gente. Se a gente fosse falar aqui de todas, essa live seria extensa, enorme, porque a gente tem muitas lesões de pele. Eu vou citar aqui o que está lá na PAF, né, que é o procedimento de avaliação facial, que eu estou me baseando aqui, porque é um questionário validado, que a gente pode tá comentando, e vou discutir um pouquinho as alterações que tá lá, tá? Para que vocês tenham alguma ideia aí do que a gente vai encontrar. Milions é uma coisa que a gente encontra muito, né? Geralmente a gente verifica ali cistos minúsculos esbranquiçado, né, de inclusão epidérmica, geralmente localizado na pálpebra ou na região frontal. E aí esse milion, ele pode ser de fácil retirada, às vezes você coloca ali uma agulha de insulina, a pontinha dela, dá meio giro para um lado, meio giro para o outro, a gente consegue fazer a retirada total desse milho, mas às vezes esse milho fica bem difícil para fazer a retirada, ele a gente chama até de milho móvel, ele fica dançando para um lado e para o outro, e aí a gente não consegue fazer a remoção por completo disso. Então a gente sugere que o paciente faça mais esfoliação naquela região, hidrate bem a pele, aí a gente vai até conseguir fazer a extração por completo desse milion que pode estar localizado aí. Se não tirar por completo, ele pode retornar de novo e é muito comum em pálpebra isso. Então tem que tomar muito cuidado para fazer a retirada disso, principalmente quando é em pálpebra. E quando ele é mais durinho, bem amarelo, ele é bem fácil de tirar, não tem muito segredo não. A gente dá um piquezinho com a agulha e consegue fazer a remoção por completo. Lembrando que a agulha de insulina, 30x13, super fina, só para dar um piquezinho na pele, e aí a gente vai descartar logo após a utilização aí na caixa de pérfuro cortante, com todos os cuidados de biossegurança. A gente sai daí para falar do hidradenoma, né? Então, o hidradenoma nodular, ele é raro, um tumor benigno, derivado das glândulas sudoríparas, e histologicamente esses tumores aí podem ser classificados em dois subtipos, os écrinos e os apócrinos. Além do hidradenoma, a gente tem muita complicação e verifica muito paciente com copper rose, né? Aquela bochechinha vermelha, bem rosada, parece que a pessoa passou um blush ali, há uma alteração vascular bastante importante, uma vasodilatação intensa naquela região. E ali a gente tem que ficar atento porque pode ser o estágio inicial de uma rosácea, identificar ali o que o paciente está fazendo de uso de produtos cosméticos, de alimentação. Algumas alimentações muito condimentadas pioram esse quadro da copper rose e esses vasos ficam mais dilatados ainda. Então sugere-se aí na literatura o uso de vitamina C para fortalecer os vasos capilares e a vitamina B também. E obviamente evitar irritações, né? Atrito constante, água quente, porque isso tudo piora a copper rose, e sempre ficar atento com esse paciente, porque ele pode vir a ter uma rosácea futura aí. A gente tem outro quadro bastante importante que é o xantelasma. O xantelasma, sempre os alunos confundem, segundo eu vou dar aula, xantelasma com milho, mas o xantelasma ele é diferente, ele fica com uma alteração geralmente aqui na pálpebra inferior, parece uma placa mesmo, de uma segunda pele, digamos assim, várias placas amareladas aí do xantelasma. É um tumor benigno, ligado a um distúrbio hereditário, né, uma causa aí do metabolismo de lipídios. Tem muito a ver aí com a gordura, principalmente o índice de colesterol elevado, e o xantelasma não tem como a gente fazer essa remoção. Algumas pessoas acabam fazendo jato de plasma, é uma coisa que eu particularmente não concordo, eu não indico, né? Quem tem capacidade para isso, ok, mas eu não indico, não acho interessante. Eu acho que é um tratamento
clínico, médico, né, o xantelasma, não é a gente que vai fazer, e não adianta tentar fazer a extração disso, que a gente não vai conseguir fazer a extração desse xantelasma aí, porque o xantelasma a gente não consegue fazer essa remoção dele por completo. A pessoa pode ter um sebo, né, a seborréia, essa pele, como eu disse anteriormente, ela pode ter um sebo fluídico ou não fluídico, aquele sebo escorregadio ou aquele sebo pegajoso, que seria um não fluídico. E, obviamente, a gente tem que orientar aquilo que é de melhor para o paciente. Geralmente, quando ele tem esse sebo não fluídico, né, que ele fica mais impregnado sobre a pele, a gente tem que ficar atento se o paciente veio de uma cirurgia, se ele não veio, se ele toma medicamento, porque isso tudo, como eu falei na live passada, interfere muito. Então, a gente orienta a utilizar aí um sabonete apropriado, à base de ácido salicílico, para ter uma boa resposta, o ácido glicólico, para esse sebo não fluídico, esse sebo mais pegajoso que tem essa pele, e, obviamente, o tratamento estético. Tricose, gente, tricotilomania, tricotenomania, tricofagia, ou seja, uma desordem aí muito grande, com às vezes distúrbios até psiquiátricos em alguns pacientes, de arrancar pelo, né, arrancar cílios, arrancar fio do cabelo, comer fio do cabelo, tem várias alterações. Assim como tem algumas lesões de ordem psicológica, né, de estresse, de algumas pessoas que acabam cutucando, se tem qualquer alteração da face, fica ali alterando, mexendo muito ali nessa face, e aí acaba fazendo uma crosta, uma irritação. Tem gente que contém a tricotilomania aí, ou qualquer outra desordem desse tipo, e acaba arrancando cílios, arrancando cabelo, e aí você vê que a pessoa tem uma quantidade de cílios muito pequena, tem partes ralas de cabelo porque a pessoa fica puxando. Então isso é muito importante, é muito sério. A gente não vai trazer muita resposta ao paciente, ele precisa de tratamento clínico para ter um diagnóstico mais adequado, porque a estética não vai resolver nesse caso, né? Tem uma desordem mais psiquiátrica e psicológica desse paciente. A dermatite é um negócio bem louco, né, gente? Porque assim, acaba causando uma inflamação na pele, uma vermelhidão, acompanhada de coceira, pequenas bolhas, às vezes, uma descamação, uma sensação de ardência. E é que nem quando quem é mãe leva seu filho no pediatra, o pediatra fala que é uma virose, né? Às vezes vai no dermatologista e ele fala, é uma dermatite. Só que tem trocentos tipos de dermatite, a gente precisa saber qual é a dermatite, né? Tem algumas dermatites que a gente consegue identificar, que são mais simples. Geralmente o paciente fala que utilizou algum produto, aí você já sabe qual é o tipo de dermatite. Mas, gente, é tratamento dermatológico, então passa para o médico. O paciente está com dermatite, passa para o médico, porque o médico vai saber avaliar esse tipo de pele, essa dermatite, aí depois liberando, ele manda para você de novo. Então, tem coisas que a gente não pode invadir áreas, né? A gente pode fazer aquilo muito bem feito, que é da nossa área, que é médico. Às vezes, quando eu dou aula, assim, tem aluno que fala, que raiva, a gente não pode fazer muita coisa, tem coisas que eu queria mexer, é só o médico. A gente mexe com pele sadia. Quando tem alteração, a gente vai mexer também, mas desde que o médico estabeleça um tratamento, gente, senão a gente piora. Eu já vi pessoas trabalhando com quadros de dermatite, fazendo peelings, fazendo peeling diamantado, microdermabrasão e piorando a pele do paciente só para ganhar financeiramente. Isso é totalmente errado, você se queima no mercado. Encaminha, faz parceria com um dermatologista, e aí encaminha esse paciente. Provavelmente um dermatologista que fala assim, poxa, essa pessoa está avaliando tão bem, ele vai começar a fazer parceria com você também e vai ter uma resposta muito legal. Então, dermatites é muito sério, não faça nenhum tratamento estético com pacientes com dermatites. Pacientes aí com rosácea, existem N tipos de rosácea, gente, muitas rosáceas aí, né? Tem a fimatosa,
tem a rinofima, tem vários tipos de rosácea. Rosácea também é um quadro específico para ser tratado com o dermatologista. A gente consegue fazer o uso de microcorrentes, trazer uma melhora para o quadro do paciente, mas a gente não tem uma resposta por completo. Às vezes o paciente está no estágio mais avançado, ele tem que procurar aí o dermatologista também para fazer um tratamento específico para essa rosácea dele. A gente, concomitante com o médico, a gente pode fazer uma parceria legal e fazer uma coisa interessante. Mas aí acaba sendo mais paliativo, a gente não tem, às vezes, uma resposta de 100%, né? Tem algumas pessoas, para alguns tipos de rosácea, usa luz intensa pulsada, mas enfim, tem que saber avaliar, tem que fazer parceria com o médico para identificar o tipo de rosácea desse paciente. A rinofima, que é um tipo de rosácea, né, acaba sendo uma hiperplasia de glândula sebácea, principalmente na região do nariz. Parece que o paciente está com segundo, um terceiro, parece uma couve-flor no nariz, na verdade. Esse paciente aí, gente, tem que... no seu estágio inicial, tem muitos comedões, a gente consegue até fazer uma limpeza. Mas no estágio tardio, ele tem que fazer um tratamento dermatológico para fazer uma retirada, né? Eles vão fazer uma espécie de microdermabrasão diferente, entrar com medicação, é alguma coisa totalmente diferente daquilo que a gente faz. Então, no estágio inicial, a gente consegue até dar uma controladinha aí, mas sempre, obviamente, encaminhando quando necessário para o médico. Melasma, é aquela mancha castanhada, marronzada, de grande proporção, que a gente vai verificar ou na região frontal, ou na região zigomática, ou na região mentoriana. Muito comum da gente observar, principalmente em mulheres, por alteração hormonal. Quem teve filho, né? Às vezes tem, gente, por alteração hormonal, às vezes tem um ano, no aniversário de um ano do filho, ela ganha de presente um melasma ali acentuado, ela tem um ano de recuperação. Então, o melasma não é um tratamento, ele não vai surgir do dia para noite, ele não vai ser eliminado do dia para noite. Então, identifica como que tá aquele melasma, faz um exame na lâmpada de Wood para verificar se esse melasma aí ele tá mais superficial ou profundo. Existem alguns jeitos da gente analisar esse tipo de melasma. Uma forma muito subjetiva de melasma ou melanose, que é aquela mancha marronzada menor, de menor proporção, que é o estiramento da pele. É subjetivo? É subjetivo, mas é interessante a gente fazer. A gente estira a pele e verifica se ela desaparece por completo, se ela não desaparece, se ela fica da mesma cor. Então a gente sabe se ela é mais superficial ou profunda. Então a gente utiliza desse artifício junto com a lâmpada de Wood. E aí o que a gente observa? Se aquele melasma, né, tá tão nítido a olho nu, e não tá nítido, né? Eu coloquei lá na lâmpada de Wood e esse melasma praticamente sumiu na lâmpada de Wood, é porque aí, pela alta fluorescência, ele acaba fazendo, alta fluorescência do colágeno, ele acaba impedindo que a gente visualize essa mancha. Então a gente sabe que essa melasma é a origem mais dérmica. Quando a gente consegue visualizar olho nu e consegue visualizar ali na lâmpada de Wood, não tem essa alta fluorescência do colágeno, é porque ele é nível mais epidérmico, mais superficial, então a gente consegue saber como tratar. E ainda tem um melasma misto, né? O melasma misto ele pode ser tanto mais profundo quanto mais superficial. E a gente tem que saber e falar isso para o paciente, porque senão ele vai falar, poxa, eu fiz um tratamento de peeling, melhorou, mas não melhorou muito, melhorou mais ou menos, porque a mancha não sumiu por completo, porque ele tinha um melasma misto, ele tinha tanto superficial quanto profundo. Então a gente tem que saber falar isso para o paciente e falar para ele, olha, vai ter respostas mais intensas em algumas regiões e outras regiões não vai ter tanta resposta assim, por isso que a gente precisa continuar o tratamento. Então, todo tratamento que envolve mancha, gente, envolve aí hipercromias de uma forma geral, né? Melasmas, melanoses, efélides, são tratamentos demorados, não são tratamentos de rápida resposta. Dermatologicamente falando, alguns dermatologistas indicam alguns peelings mais agressivos que eles fazem em consultório. Mas aí a resposta também é agressiva, o paciente precisa tomar muito cuidado, porque aí ele pode manchar essa pele com muito mais intensidade.
E a gente não pode confiar no nosso paciente é meio complicado às vezes. Ele diz que usa filtro solar e não usa. A gente faz um peeling, fala para ele não remover as crostas, ele vai lá e remove, usa esfoliante. Então ele faz um monte de coisa errada e depois ele vem culpar a gente, que a gente fez um tratamento que não é legal. Então toda vez que pegar um paciente com melasma, identifica como surgiu, quando surgiu, como se ele expõe ao sol, inicia um tratamento com pré-peeling nesse paciente depende da intensidade aí, vai de 5 até 15 dias, ele vai usar em casa, nesse intervalo você vai verificando se o paciente cuida dessa pele ou não. Ele vem para o teu consultório, você vai identificar como que tá aquela pele, se ele tá cuidando, e daí você vai fazer o peeling no dia, né, no consultório. Fez o peeling lá em cabine, no consultório, esse paciente vai recuperar essa pele durante um período, ele vai vir para você até você fazer aí uma segunda, uma terceira, até uma quinta aplicação. E quando você conseguiu ter uma boa resposta esse paciente, o tratamento não acaba. Você vai indicar um pós-peeling. Então ele vai utilizar aí em casa por um tempo um pós-peeling para manter essa pele mais clara, mais uniforme. Não é só fazer um peeling uma única vez e pronto, achou que vai tirar todas aquelas manchas. Não é assim que funciona. E geralmente quando a gente fala em peeling, o paciente acha, né? Eu vou usar um negócio, um ácido que vai descamar, pá, horrores, e aí dali 2 dias eu vou estar com a pele linda, maravilhosa. Não é assim. Não é assim mesmo, é muita seriedade. Então existe todo um controle que a gente deve fazer. E obviamente, né, gente, analisar a idade desse paciente. Hoje a gente vê jovens, adolescentes querendo fazer peeling por fazer. Não é bem assim, aí pode trazer lesões da pele sem necessidade. Então fazer o peeling quando tiver necessidade. Efélides são sardas, né? Sardas aí é bem comum da gente ver. Eu particularmente acho muito bonitinho, mas a gente vê quem tem e não gosta. As efélides é um tratamento complicado, não é um tratamento rápido, é um tratamento que demanda bastante tempo. E dos tratamentos que eu faço, ela clareia, mas ela não desaparece, e eu nem faria algo para desaparecer, porque seria algo mais radical, mais intenso, e aí obviamente vai trazer mais dano para essa pele do paciente. Se a gente faz um peeling por uma mancha e deixa uma mancha mais escura, vai dar ruim, bem ruim, mas a gente consegue clarear. Agora, se a gente faz um peeling para tratar uma mancha e essa mancha clareia ao ponto de fazer uma hipopigmentação, uma mancha branca, aí deu ruim muito mais, porque não tem o que fazer. Então, peeling tem que saber fazer, tem que saber classificar para não dar problema nenhum para você e o paciente sair bastante satisfeito do seu consultório. Fotoenvelhecimento, então a gente vai identificar aí se o paciente está tendo um fotoenvelhecimento precoce ou não. A gente já comentou bastante disso da live anterior. Quem não assistiu a live anterior, vai lá, tá gravada, assiste, porque tem vários medicamentos, várias coisas aí bem importantes que é bom vocês saberem. Acromia são manchas brancas, não tem como a gente... Existem algumas coisas aí que estão sendo criadas para fazer uma pigmentação onde tem uma acromia. Eu particularmente não conheço a fundo isso, tem algumas técnicas que eu particularmente não concordo, como aquelas pigmentações da pele. Eu acho que não tem como a gente tratar colocando tinta numa pele, eu particularmente acho, né? Eu respeito quem utiliza umas técnicas aí, eu particularmente acho que tratamento é tratamento, não colocando um pigmento. Eu acho que não dá para tapear, né? Tem que tratar uma pele. Então, tem que saber avaliar certinho e quando tem uma mancha branca não tem muito o que fazer. Névoos é uma outra alteração que a gente encontra com muita facilidade, são manchas marrons regulares na pele, salientes ou não, a gente até pode chamar aí de névoos melanocíticos, né? São popularmente conhecidas também como pintas. Então, não vai conseguir, a gente na estética comum, não sendo médico, a gente não consegue remover névoos. Conheço várias pessoas aí fazendo absurdos com um jato de plasma. Toma cuidado, gente, para dar zika é muito fácil. Não é uma área que compete ao profissional da estética, compete ao médico avaliar, tratar. Então, névoa não é uma coisa que a gente vai mexer, então tem que tomar muito cuidado com relação a isso.
Bom, saímos dessa classificação básica, tem muitas outras lesões que a gente precisa conhecer antes de colocar a mão no paciente. Existem ceratoses actínicas muito comuns de ser observadas, geralmente na área em volta do nariz, na área dos olhos. Essas ceratoses actínicas são pré-malignas, não são malignas, mas elas precisam ser avaliadas, precisam ser tratadas para aí depois vir pra gente. Tem gente que resolve remover, esfoliar, não pode, gente. Então, uma lesão pré-maligna, ela pode vir a ter uma malignidade. Então, encaminhe esse paciente também com ceratoses para ter uma resposta adequada. Você não vai estar perdendo o paciente, não. Você vai estar ganhando o paciente, porque ele vai sentir confiança em você e, com certeza, ele vai informar isso para o médico também vai ter confiança em você. Bom, a gente sai para outra parte do exame físico, que são as rugas. As rugas a gente tem aí na face, em toda a face, né? Dependendo da expressão que você venha a ter. Essas rugas podem ser classificadas como muito superficiais, profundas, né? De origem mais dinâmica ou com origem mais estática, de acordo com o movimento. Para a gente entender de rugas, a gente precisa entender, quem é meu aluno aí já passou por isso, já está cansado de saber, né? Que os nossos músculos da face, eles têm uma origem e inserção subdérmica, ou seja, são inseridos na própria pele. Por isso que vinca fácil. Então, é diferente, por exemplo, se eu começo a malhar e começo a ficar com o meu abdômen sarado, eu vou ficar louca de feliz, porque eu fortaleço a minha musculatura e aí eu vou ficar com o meu abdômen definido, porque eu tenho uma origem de inserção óssea. Nos músculos da face, essa origem de inserção é a própria pele. Então, quanto mais ativação eu faço, quanto mais exercício eu faço, mais ruga eu tenho. Então, se eu fico lá fazendo elevação da sobrancelha 10 vezes por 20 segundos, por exemplo, porque eu vi numa revista que é bom, mas se eu fico fazendo isso o dia inteiro, eu vou ter rugas na região frontal intensas, por excesso de atividade muscular do músculo frontal. Se eu faço cara de brava, né, faço a expressão de brava, bem nessa região aqui do músculo próximo, na glabela, eu vou ter rugas glabelares. E essas rugas aí são evidentes, principalmente quem tem olho claro, que força para ver, ou que faz muito essa expressão, assim, parece que a pessoa tá sempre zangada, sempre tá com um vinco aqui. A minha irmã que tá assistindo essa live, ela é Sandra, gente. Vocês vão conhecer ela porque ela vai vir fazer a live, ela até vem fazer. Ela tem 2 marcas acentuadas, aqui ela vai ficar louca da vida de eu estar contando isso. Mas, enfim, quando vocês verem, é só observar. Tá mais suave porque ela faz tratamento estético, ela cuida da pele legal. Mas ela faz muito isso, ela tem olho claro e ela força demais. A gente vê bebê fazendo isso, né? A expressão, a gente tem mímica, é bom que a gente tenha expressão, pior se a gente não tivesse expressão, fosse uma pessoa totalmente inexpressiva, né? Como teve aquele caso daquela pessoa lá que saiu tudo quanto é revista, ela nunca sorriu na vida e nunca chorou, nem no casamento, nem no nascimento da filha dela. É uma pessoa que não tem fisionomia nenhuma, ela rindo, ela chorando, ela parada, ela conversando, é tudo igual. Que triste, né, gente? É importante a gente ter expressão. Ó, minha irmã tá falando aqui, para de falar, guria. Então, mas eu entreguei aqui a família que tem esse vinco, que eu também tenho, gente. É que eu coloquei um filtro aqui bem bom no Instagram, que não dá pra ver, mas eu acabo tendo um vincozinho aqui. Mas nada que um botox não resolva. Dá-se jeito aí nessas rugazinhas nessa região aí. Na região da área dos olhos, acaba vincando também. Daí, nessa área dos olhos, o que a gente tem? Por própria contração, a gente tem essas rugas acentuadas, as rugas periorbitárias, né? E essas rugas periorbitárias é uma forma da gente melhorar, não só as rugas periorbitárias, rugas glabelares, rugas frontais, é fazer a liberação miofascial. Gente, é super legal, dá um resultado muito bom. Porque aí faz liberação da face, relaxa a musculatura e por mais que o paciente venha a ter aquela mímica constante, a fazer aquela ativação muscular, ele tem a suavização do rosto. Então isso é muito interessante. Até para fazer antes de um pré-botox, por exemplo. Faz uma liberação miofascial aí,
depois faz o Botox, a resposta vai ser bem diferente. Então eu particularmente gosto muito da liberação, já trabalhei com liberação para ter outros resultados e tive resultado aí nas rugas, uma suavidade, não vou dizer que sumiu, né, mas uma suavidade por conta da face que a gente consegue alongar e trabalhar com mais facilidade e ter uma resposta muito importante. Tem rugas na região do dorso do nariz aqui, geralmente que tem rinite, que acaba elevando, acaba formando essas rugas aqui. Rugas horizontais, verticais, né? Rugas do sono, as lip lines, né? Rugas porque você faz aquele amassamento. Tem o taping, né? A gente pode usar o tape, só que assim, né, gente? O taping, ele até resolve. Só que assim, eu teria que ficar o dia inteiro com ele. Como que eu vou trabalhar com o rosto cheio de tape? Não dá, né? Então a gente pode até fazer um taping noturno, por exemplo. Daí tem um efeito Cinderela, acorda mais esticadinha com a pele. Ou dorme com uma fronha de cetim e tal, para não ter tanto amassamento. Tem gente que, nossa, chata aí, né? Vou entregar a família hoje aqui, gente. É a live de entrega. A minha mãe, ela dorme assim, ó, com a cara no travesseiro. Parece um tatu, assim, ó. E aí acaba fazendo dobramento, né? Acaba ficando tudo marcado, então não pode, tenta dormir de ladinho, bonitinho, com uma fronha de cetim, para não fazer vinco, não fazer dobras, porque daí senão não vai ficar legal. Aí a gente tem outras rugas, que são as rugas periorais, né, geralmente fumante, a gente vê essa ruga muito acentuada, e aí a gente vê outras coisas também, o sulco nasogeniano, que é esse sulco que todo mundo tem, e tem o sulco nasolabial que vem aqui. Geralmente quem tem um emagrecimento muito intenso, aí com esse emagrecimento muito intenso acaba tendo esses dois sulcos, né? Aí a gente vê aí vários recursos que suavizam na estética, né? Já quem trabalha com a parte mais de invasivos tem respostas mais efetivas, mas sempre com a harmonização adequada para o rosto, para não trazer muito dano aí para esse paciente. Aí a gente tem ainda a classificação de Tsuji, né, que ele diz que essa classificação ela pode ser rugas superficiais ou profundas. Superficiais, quando a gente estira, ela desaparece. Geralmente essas superficiais, gente, tem a ver com desidratação da pele. Se você pega uma pessoa geralmente jovem, que tem muitas rugas aqui, ó, nessa região da pálpebra inferior, e se você estira e essa ruga desaparece, elas são rugas superficiais muitas vezes por desidratação. Então, vai ficar vincado. Ó, a Deise tá falando que ela dorme de bruxo. Ó, Deise, vai rugar o rosto. Tem que tomar cuidado aí. Então, aí, essas rugas por desidratação acabam sendo fácil de tratar, porque você mantém a hidratação e pronto, né? Já vai ficar legal aí pro paciente. Agora, tem rugas que não são só por desidratação. São rugas que você estira e vê que ela fica intacta. Aí são tratamentos mais demorados. Eu gosto, tem vários tratamentos, né, que a gente vê resposta aí com microagulhamento, microdermabrasão dá uma suavizada, desde que venha utilizar algum cosmético junto, microcorrentes dá uma suavizada, ela não elimina por completo, mas dá uma suavizada legal. Mas assim, um tratamento que é antiguinho, gente, não sei se a Prof. Fábio tá na live aí, mas se ela tiver, acho que ela vai confirmar. Que a Prof. Fábio é especialista em eletro, né? Eu amo de paixão o electrolifting, gente. Ele é antiguinho, mas o negócio é bom, hein? Se souber fazer direitinho, o electrolifting dá a resposta. A única coisa que fica marcado, né? O rosto do paciente. Mas ele recuperando certinho, cuidando, o electrolifting ele suaviza rugas de uma forma muito intensa. Então, eu particularmente gosto muito do electrolifting para as rugas bem vincadas. Eu acho que dá uma resposta bem legal. Então, acho que vale a pena, às vezes a gente rever conceitos aí que acabam caindo de moda, porque surgem mil coisas, mas que é interessante e que vale a pena estar utilizando. Aí a gente tem uma outra classificação, que é a classificação de Lapierre, que ele classifica grau 1, grau 2 e grau 3 de rugas, que é basicamente o quê? Ruga de expressão, grau 1, ruga por afinamento dermoepidérmico, geralmente com dobras cutâneas, e por alteração gravitacional com alteração dermoepidérmica também, com dobras. Mas, na verdade, a gente pode ir para o básico aí que a gente não erra, né? Ruga dinâmica, que é o movimento, ruga estática,
ruga com alteração dermopidérmica com dobras, rugas superficiais, que é o estiramento, ela desaparece. E rugas profundas, obviamente, com estiramento não desaparece, ela fica bem nítida ali no rosto dessa pessoa. E se ela vem acompanhada, então, de flacidez, a gente vai ter que partir aí para um outro recurso também, né? Um recurso aí que vai estar trabalhando mais essa flacidez. Então, primeiro faz um protocolo, depois faz outro protocolo de outro tratamento, de uma rádio, outra coisa, não junto, porque duas coisas juntas não acabam sendo interessantes, mas que venha trazer uma boa resposta para o paciente. A avaliação odontológica também tem isso na PAF, que é essa avaliação que eu estou utilizando de MICUSSE 2008, né, que é uma avaliação validada. Então ela tem nessa avaliação odontológica verificar como que está a região da mandíbula do paciente em mordida, se está normal ou não. Quando a gente chega aqui na articulação temporomandibular, a gente pede para o paciente abrir e fechar a boca, se isso lateraliza demais, se tem estalido demais, tem que tomar cuidado, ele está com alguma alteração aí de mordida, tem que procurar um médico, um dentista, para fazer uma correção, porque vai ter face cansada, vai ter olheira, porque a mordida não tá tendo estalido, não tá legal. Então corrige primeiro, porque senão aquela olheira não vai melhorar mesmo, né? Porque ele tem uma alteração aí da articulação. Quem tem bruxismo acaba tendo essa alteração bastante importante. Tem pessoas com macrognactismo e tem pessoas com micrognactismo. O que é isso? Pessoas com retrognatas, com queixo bem para trás, e queixos prognatas. Geralmente queixo prognata é aquela pessoa que tem um queixo avantajado. Ela acaba tendo uma boa angulação da mandíbula, mas um queixo mais avantajado. Ponta do nariz não bate com ponta do queixo. O ideal seria de perfil a gente avaliar a ponta do nariz com ponta do queixo. E aí o paciente não tem, porque o queixo é muito mais para frente. E a pessoa retrognata, ou classe 2, é aquela pessoa que tem aquele microqueixo, né? O micrognactismo, aquele queixo bem para trás. Aí tem algumas formas que a gente faz, né? Primeiro na estética é alongar bastante o pescoço, trabalhando platisma bem alongado, a gente ali contorna o rosto, então é interessante fazer aí liberação miofascial com estiramentos para ter todo esse contorno bem nítido, porque às vezes o paciente tem esse queixo curto e ele acha que tem papada, mas não é, porque o queixo é curto. Aí tem algumas cirurgias, tem as cirurgias de prótese que coloca no queixo, tem as cirurgias ortognáticas, mas aí quem avalia aí é o cirurgião dentista para saber o que seria melhor. Se o paciente faz uso de aparelho dentário ou não, ele vai ter alteração na face. Se o paciente usa prótese, mastiga mais de um lado que de outro, geralmente o lado que ele mastiga mais, ele acaba tendo a musculatura mais forte, né? Mas o lado que não mastiga tanto, a musculatura do paciente está mais decaída aí. Com relação à obturação de amálgama, isso é muito discutido, amálgama nem é utilizado mais tanto, né? Nem é utilizado, eu acho. É um metal pesado, ele pode trazer vários problemas de saúde aí, pode trazer dor de cabeça, várias complicações neurológicas. Tem paciente às vezes que tem amálgama há anos e nunca trocou isso. E às vezes eles têm uma dor de cabeça intensa por conta disso. Depois que faz a troca já melhora, né? Por causa do metal pesado. Mas é uma classificação odontológica, eu não sei classificar isso, então teria que procurar realmente um dentista e fazer a troca disso tudo. Tem literatura que é contra, literatura que é a favor, mas a gente precisa estar avaliando todo o paciente, avaliar toda a extensão aí de tudo, do rosto todo do paciente, para a gente estabelecer um tratamento adequado para o paciente. Bom, a gente vai para a palpação. Vamos identificar se o tônus muscular, como que é, né? É hipertônico, é hipotônico. Quando a pessoa tem um tônus fraco, é interessante fortalecer, é interessante fazer ginástica facial, porque a musculatura tá fraca. Agora, se tá hipertônica, a musculatura tá forte, a gente tem que relaxar isso, não pode fortalecer. Então, ginástica facial é muito bem-vinda, tem yoga para a face, que é ótimo, é legal, é interessante, tem várias técnicas aí muito boas para a face, mas desde que saiba fazer a avaliação. Às vezes a gente vê aí, vai lá o encontro da Fátima Bernardes, por exemplo. Aí vai lá uma pessoa e fala, ginástica facial é bom. Aí fez lá um monte de exercício, daí a pessoa leiga em casa vai ficar fazendo. Se ela faz vinco o dia inteiro, vai ficar fazendo aquele exercício, tem que saber avaliar, né? Então,
vai fazer ginástica facial se a musculatura for fraca. Se a musculatura for forte, não deve fazer ginástica facial, porque vai piorar todo o quadro, né? Tem outras coisas que pode fazer para melhorar essa musculatura aí. Então, identifica primeiro se o tônus é hipertônico ou hipotônico, fraca ou forte. O que é melhor? Olha, é complicado, porque assim, quando a musculatura é fraca, cai tudo, né? Pálpebra cai a região zigomática, parece que tá derretendo o rosto aí, né? Cai tudo que a musculatura tá fraca. E se tiver aí uma perda de colágeno, então a pele também vai estar decaída. Quando a musculatura é forte, não vai estar decaído, mas vai estar um monte de ruga no rosto todo, porque é por excesso de mímica. E então tem que saber avaliar, né? Quando tiver muito forte, que dá um relaxamento, que eu acho que é melhor fazer um relaxamento, fazer alguma coisa para dar uma resposta aí. E quando tá muito fraca, fazer fortalecimento, fazer radiofrequência, fazer alguma coisa que ative isso, né? E hidratação. Se essa pele estiver desidratada, não há Cristo de tratamento nenhum que resolva, gente. Pele desidratada, não posso fazer nada nessa vida. Tem que hidratar a pele para daí eu fazer qualquer tratamento estético. Então, às vezes o paciente vem lá para fazer uma limpeza de pele. Tá com a pele desidratada? Fala para ele começar a hidratar essa pele. Porque a resposta na limpeza de pele vai ser diferente. Se na limpeza de pele vai ser diferente, imagina na radiofrequência. Vai ser muito mais diferente. Então, o paciente tem que estar com a pele hidratada. Então, o paciente que está com a pele desidratada, vai para hidratação antes. São coisas básicas, mas às vezes acaba passando batido aí de se classificar. Lâmpada de Wood a gente já falou na aula passada sobre as colorações que a gente vê, falou um pouquinho nessa aula também, nessa live aqui, sobre essas alterações. E aí, lá na SAPAF, gente, vou falar rapidinho agora porque o nosso tempo está explodindo. A gente tem a TFM, que é onde ele vai verificar a força muscular. Então, tem força muscular frontal, força muscular da glabela, força muscular da região da área dos olhos, zigomática com sorriso, na região bucal oral, o bico, para a gente verificar se o paciente faz o selamento, e na região mandibular, cerrando os dentes. Então, alguns testes musculares são utilizados, são descritos para verificar se o músculo é forte, fraco ou moderado. Daí a gente classifica isso. Vou tentar fazer aí durante a semana uns stories para mostrar como que a gente faz esses testes, porque não vai dar tempo de falar tudo hoje aqui para vocês, que é muito importante para ter uma boa resposta para um tratamento aí. Fez foto do paciente, faz um diagnóstico do paciente aí funcional, estético, para ver como esse paciente tá, para a gente ter uma boa resposta. E aí a gente encerra essa PAF, esse procedimento de avaliação facial. Gente, para essa live ficar gravada, eu preciso terminar antes do tempo, e a gente tá quase explodindo com o tempo. Então eu vou falar meio rapidinho aqui, depois eu volto durante a semana fazendo alguns stories bem interessantes para vocês. O que eu quero falar para vocês é que a gente vai ter uma semana de imersão estética facial gratuita, mas somente para inscritos. Então entra lá no Mundo na Dermato e tem lá um link para você clicar e fazer a sua inscrição. São vídeos que vai ser direto ao ponto, específico para você na estética, e vocês vão amar. A gente vai falar nesses vídeos aí sobre hidrolato, sobre a água, sobre trocar essa água, não utilizar essa água de torneira, sobre sabonete, qual é o sabonete mais eficaz, fazer uma coisa diferenciada. A gente vai falar sobre espatulação ao lugar da esfoliação, a argila, mas com outro contexto, para a gente potencializar a sua ação, não deixar secar, falar sobre carga energética, uma coisa bem interessante. A gente vai falar do ritual de boas-vindas nessa semana, a tendência do novo normal, né? Sobre a estética aí mais humanizada, e isso tudo de forma gratuita. Vocês vão receber, quem fizer essa inscrição, por seus e-mails, os vídeos, são vídeos que vai ser assim, sem enrolação, sem propaganda, direto mesmo, bem focado, direto ao ponto, muito legal, gente. Se eu fosse vocês, não perdia, porque é de graça, conteúdo bom pra caramba, que foi estudado muito e vocês vão amar. Gente, eu tô falando rapidão porque tá acabando o tempo. Um grande beijo para todo mundo. Muito obrigada por ter aí mais uma live assistido comigo aqui. Quem perdeu a primeira live, corre lá que tá gravada e assiste. Beijo grande para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, me manda aí no direct que eu vou responder todo mundo, tá ok? Um grande beijo, gente. Boa noite e até!